Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer, tá, para vocês. Bom, vocês podem falar ou motivo, tá? Ou um filé oval, ok? Eu vou estar utilizando essas duas linhas, tá? Essa daqui é 100% algodão, essa daqui é 97% de algodão e 3% de poliéster, tá? Essa daqui tem o fio prateado, que é os 3% de poliéster. O resto é algodão, tá? É a mesma linha, tá bom? Eu vou estar utilizando esta agulha número 3, que é de 2,3 milímetros. Essas duas é a mesma, a Lace Yarn, tá? Essa daqui é a Lace Yarn, essa daqui é a Lace Yarn Glitter. É igualzinho, tá? Vai com agulha de 1 milímetro a 1,75. Aqui, o tex dela é 250. Ela vem da Índia. Ela tem 20 gramas, 80 metros. Essa daqui eu comprei na loja Daiso. No Brasil também tem a Daiso Brasil, ok? Então, aqui eu vou estar utilizando a agulha número 3, que é de 2,3 milímetros. Se vocês quiserem usar uma agulha menor, tudo bem. Se vocês quiserem também fazer com uma linha mais grossa, ou até mesmo lã, vocês também podem estar utilizando. Por exemplo, se vocês usarem uma lã, vocês podem fazer um cachecol, né? Um cacharel, que seja, ou uma golinha, tá? Para o frio. Aí vocês fazem as correntinhas, mede o tamanho que vocês quiserem, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 6 mais 1, ok? Então, vocês vão fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6 e vai fazendo. E você vai medir, dependendo da peça que você for fazer. Aí, você, se caso for fazer, tipo, uma golinha, você vai fazer isso aqui no pescoço, né? E ver se vai dar certo para fazer uma golinha, tá? Se você quiser usar também para fazer o acabamento de uma blusa, né? Você também pode fazer, né? Uma blusa aberta. Vai fazendo assim, tá? E mede lá. Então, quer dizer, você vai fazendo múltiplo de 6 até o tamanho que você quiser, ok? E eu vou começar aqui, ó, com essa que tem brilho primeiro. Depois eu vou fazer mais 3 carreiras com essa e vou terminar a última carreira com brilho, ok? Então, aqui é só vocês fazerem um múltiplo de 6 mais 1. Eu vou fazer aqui o meu, do mesmo tamanho que eu fiz aqui, tá? Com 79 correntinhas. Então, aqui é só fazer 79 correntinhas ou múltiplo de 6 mais 1 até o tamanho desejado, ok? Então, aqui a primeira carreira. Vou fazer mais 3 correntinhas para virar, tá? Então, aqui 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, eu vou pegar apenas uma cordinha, tá? E aqui eu vou fazer o ponto alto alongado, tirando uma vez, duas e duas, ok? O trabalho inteiro eu vou fazer com ponto alto alongado. Então, aqui no seguinte, pego apenas uma cordinha, tá? Tiro um, tiro dois, tiro dois. Então, aqui, ó, no seguinte, apenas uma cordinha, tá? Tiro um, tiro dois, tiro dois. Então, aqui no seguinte, apenas uma cordinha, tá? Tiro um, tiro dois, tiro dois. E vou fazer assim até ali o final, tá?
Bom, aqui eu fiz a carreira inteira, tá? Com ponto alto, cortei o fio, tá bom? Então, aqui eu vou trocar de linha, tá? E na hora de trocar, aí vocês podem trocar da forma que vocês sabem, tá? Eu simplesmente só vou fazer um nó aqui, dar uma apertadinha, tá? E pronto. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto atravessado, aqui, e faço aqui um ponto alto, 2 correntinhas. Então, aqui, ó, nesse mesmo ponto que eu comecei, bem aqui, ó, tá? Nesse mesmo lugar aqui, eu fiz o primeiro ponto. Eu faço aqui um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Ok? 2 correntinhas. Então, aqui, ó, vou pular 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. Agora eu posso pegar 2 cordinhas aqui, ó, tá? Assim, ok? Aqui eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas. Então, aqui, ó, bem de pertinho para vocês verem, ó. Pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? E aqui, ó, qualquer coisa, se vocês não enxergarem, dependendo da linha, é só pular aqui, ó, um ponto, 2, tá? No terceiro. E vai fazendo assim. 1, 2, aqui no terceiro, novamente, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui, ó. Então, eu cheguei aqui, faço as 2 correntinhas, tá? Pulo aqui 1, 2, aqui na correntinha, ó, bem aqui na correntinha, tá? Ó, 1, 2, aqui na correntinha, ok? Aqui eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, olha só, da mesma forma que tá aqui, ó, bem no cantinho, tá? Ó, tá bem no cantinho, tá no primeiro ponto. Aqui eu faço a mesma coisa, tá? Então, aqui não pode acabar com um ponto baixo, tem que acabar assim, ok? Aqui eu vou contar, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? 14 ponto V, ok? Então, aqui para fazer a viradinha, eu faço 2 correntinhas, aqui no ponto alto, atravessado, novamente um ponto V, 2 correntinhas. Então, quando eu virar aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui, ó, na correntinha. Tem esse ponto alto e tem essa correntinha. Então, eu faço aqui na correntinha. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Ok? Então, agora é só repetir, tá? 2 correntinhas, aí eu pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Então, olha só, esse ponto baixo tem que ficar bem nessa mesma direção, tá? Bem na mesma direção, ok?
duas correntinhas, aí eu pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, aqui, ó, tem que ficar na mesma direção, tá? Ó, na mesma direção, ok? Então, é só continuar fazendo a mesma coisa. Então, aqui para terminar, duas correntinhas, aqui nesse mesmo lugar onde eu iniciei, tá? Bem nesse pontinho. Um ponto alto. Aí, aqui, eu conto aqui em cima, tá? Então, aqui, conto um, dois, aqui no terceiro. Ok? Aqui eu faço meio ponto alto. Então, é daqui que eu vou começar a carreira 3. Fazendo aqui duas correntinhas, aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto sem terminar, e dois. Arremato. Duas correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço, 3 pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas de espaço. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. 3 pontos altos, fechados juntos. Ok? Então, agora, duas correntinhas. Aqui nesse ponto alto sozinho, eu vou repetir novamente 3 pontos altos, fechados juntos, duas correntinhas, novamente, 3 pontos altos, fechados juntos, duas correntinhas e mais uma vez, tá? São 3 vezes. Aqui um ponto alto sem terminar, novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Duas correntinhas. Nesse próximo espaço eu vou repetir novamente, tá? Então, aqui 3 pontos altos, fechados juntos, duas correntinhas, 3 pontos altos, fechados juntos e duas correntinhas. Procura não apertar as correntinhas, tá? E aqui mais uma vez, 3 pontos altos, fechados juntos, ok? Então, agora eu fiz aqui a viradinha, né? Ok? Agora eu vou começar aqui nessa parte reta. Nessa parte reta, eu vou fazer apenas uma correntinha. Então, é bom não apertar, fazer assim, apertado, sabe? Então, estica aqui um pouquinho e faça a correntinha. Aqui é só repetir novamente, 3 pontos altos, fechados juntos, duas correntinhas e novamente 3 pontos altos, fechados juntos. Aqui tiro um, tiro dois e arremato todos. Duas correntinhas. As duas correntinhas também não apertadas, tá? Senão vai ficar repuxada. Então, aqui. E arremato. Puxo aqui um pouquinho e faço uma correntinha. Ok? Então, é só ir repetindo desta forma, tá? E aqui na viradinha, é só repetir a mesma coisa, tá? Olha só. E aqui, ao invés de uma correntinha, eu faço duas correntinhas,
separando aqui o leque. Faço o lequezinho, a separação de 2 correntinhas. E aqui na lateral, a separação é apenas uma correntinha, ok? Bom, aqui eu vou mostrar mais uma vez, né? Porque caso alguém não tenha entendido, então aqui faço uma correntinha e aqui eu vou fazer, tá? O meu leque. Então eu fiz o meu leque, então aqui nessa parte eu faço 2 correntinhas, tá? Aí eu venho aqui e faço novamente o leque, tá bom? Fiz aqui meu leque novamente, então é só repetir 2 correntinhas. E aqui, novamente, o leque, tá bom? Então, eu fiz os 3 leques da viradinha. Agora, eu volto a fazer apenas uma correntinha. E aqui, na lateral, é só seguir fazendo o leque, uma correntinha, o leque, uma correntinha, e assim até terminar. Então, aqui, para terminar, eu faço uma correntinha, venho aqui, um ponto baixíssimo. Então, é daqui que eu vou começar, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, nesse espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, uma correntinha, aqui nesse espaço, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, eu vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Uma correntinha, aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, eu vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui na viradinha, vai ficar assim, ó. Então, aqui eu comecei com um ponto alto, tá? Aqui 2, sempre fazendo a separação com uma correntinha, tá? Então, aqui 1, 2, 1, 2, 2, ó, no mesmo lugar, tá? 1, 2 e 2, ok? Aqui na lateral, vai ser apenas 1. Eu faço aqui uma correntinha, aqui no espaço, um ponto alto. Aqui, uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto, tá bom? Então, é só ir repetindo, ok? Até aqui. Então, agora, é só repetir a mesma coisa, tá? Então, aqui, uma correntinha, aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, aqui no seguinte espaço, eu faço 2 pontos altos, separado de uma correntinha, um ponto V simples, tá? Uma correntinha, aqui no próximo espaço, um ponto alto apenas. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, eu faço o ponto V, tá? Uma correntinha e novamente no próximo espaço o ponto V.
uma correntinha, aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, um ponto V. Uma correntinha, aqui no próximo espaço, novamente o ponto V. Uma correntinha, e aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto, uma correntinha em cada espaço, ok? Olha só, vai ficar assim, tá bom? Então, aqui antes de continuar, tá? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, aqui ele vai ficar, dá uma viradinha, tá vendo? Ó? Que tá um pouquinho só levantado, tá? Até esse ponto não tem problema, tá? Você pode continuar fazendo, tá bom? E olha só, aqui nessa parte, se você fizer assim, ó, bem de leve, né? E ele assentar, então você pode continuar, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Ele deu essa levantadinha de leve, tá? Olha só. Não tem problema, tá bom? Que ele vai se ajeitar na última carreira, tá bom? Só não pode ficar muito, assim, sabe? Assim não pode, ok? E aqui também. Aqui ele não pode ficar repuxando e levantando, assim, tá? Se caso acontecer isso, é só vocês lembrarem de fazer a correntinha um pouquinho mais larguinhas. Olha só, um pouquinho mais larguinhas, não muito apertadas, ok? Então, aqui eu troquei o meu fio, tá? E vou fazer a última carreira, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar, novamente, arremato, duas correntinhas. Vou pular aqui um e dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Então, agora é só repetir, tá? Duas correntinhas, aqui no mesmo lugar, dois pontos altos, fechados juntos, duas correntinhas. Vou pular um e dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas, dois pontos altos, fechados juntos, duas correntinhas, um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. É só assim, tá? Sempre assim, não vou precisar mudar. Eu vou fazer assim até o final, tá? Então, aqui duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no ponto alto, um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Uma vez no ponto alto, uma vez no espaço, uma vez no ponto alto, uma vez no espaço, tá? Então, olha só, aqui termina o trabalho. Mas aí eu vi, né? E gostei bastante. Aí eu pensei, as meninas podem fazer um tapete com linhas coloridas, né? Dá para fazer diversas coisas, né? Você quer fazer uma mantinha para bebê, ou você quer fazer um caminho de mesa bem elaborado, somente assim, sem precisar de ficar fazendo o acabamento e tal. É só fazer e acabou, né? Porque aqui já tem o acabamento, correto? Então eu pensei, eu vou inovar a peça, né? Então eu fiquei olhando e falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou fazer, por isso que eu falei para vocês que pode ser chamado de motivo ou um filé, né? Aí eu peguei e pensei, falei assim: o que que eu vou fazer? Eu vou fazer igual um motivo,
né? Então, o que que eu vou fazer primeiramente? Primeiramente, eu vou marcar onde eu vou começar a emendar e onde eu vou terminar de emendar, tá? Então, olha só. Tenho que começar daqui, né? Então, aqui tá de ponta cabeça. Olha só. Bem aqui, tem o primeiro ponto V, aqui. Então, nessa direção, tá? Aqui. Aí, aqui eu marco. Tá? Então, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui tem o primeiro ponto V. Primeiro ponto V. Porque aqui, ó, tem o ponto alto, no ponto alto atravessado, né? Então, esse aqui é o primeiro ponto V. Então, nessa direção, nessa mesma direção, eu marco aqui. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E soltou aqui que eu não prendi direito. 26, aqui, ó. E 27. Deu 27, ó, certinho, tá? Nessa mesma direção. Aí eu vou colocar assim, porque eu vou começar a emendar aqui onde eu marquei, né? Então, olha só, aqui eu faço a mesma coisa, ó. Onde tem esse ponto V, nessa mesma direção, é onde eu vou começar a emendar, né? Aí eu marquei aqui. Vou tirar aqui o marcador. Então, aqui do outro lado, eu fiz a mesma coisa, ó. Nessa mesma direção, esse pontinho aqui, tá? Só que eu tenho que ver, eu vou fazer aqui um teste primeiro com vocês. Eu vou fazendo e vou emendando, tá? Eu vou passar para vocês agora como emendar. E vou ver se vai dar certinho, porque às vezes pode ser que eu tenha que começar aqui, então quer dizer, eu tenho que ver isso daí, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo, é com vocês, tá bom? Então, mais uma ideia que eu tirei da minha cabeça, eu falei, não, dá pra fazer, né? Então, vamos fazer, né? Uma coisa diferente. Eu não vou passar, tipo, o que eu vejo ali, exatamente, pronto, acabou, né? Eu tenho que fazer alguma modificação, porque eu gosto disso, né? E crochê é uma coisa infinita, né? Você pode fazer muitas coisas, né? Com uma pecinha pequena que você não sabe o que fazer e você consegue fazer muitas coisas. Porque a gente dá, por exemplo, um modelo para vocês e com aquele modelo vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Então, eu tô dando sugestões para vocês que vocês podem fazer qualquer coisa. Então, a gente emenda aqui, olha só, que vai ficar bonito pra caramba, né? Então, vocês imaginam um tapete todo colorido, né? Com 2 ou 3 cores que dá para colocar aqui. E vocês vão utilizar aqueles pouquinho que vocês têm para fazer várias peças também, né? E dá para vender também muito bem, ok? Então, bora lá emendar. Então, aqui eu vou começar a emendar. Faço aqui o ponto baixo, 2 correntinhas, aqui 2 pontos altos, fechados juntos. Agora, eu vou emendar. Vou pegar aqui onde está o marcador, por baixo, para ficar avesso com avesso, tá? E aqui eu posso emendar com um ponto baixo. Se quiser, pode fazer o ponto baixíssimo, não precisa ser exatamente o ponto baixo, tá? Isso é de cada um. Eu acho mais fácil ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntinhas, tá? Aí, eu conto aqui, ó, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. 2 correntinhas, aqui, 2 pontos altos, fechados juntos,
venho aqui atrás, aqui no próximo espaço, tá? Sempre, ó, aqui já tá preso, eu venho no próximo. Prendi aqui, na próxima vez, eu venho aqui no próximo. Prendi, venho no próximo. Prendi, venho no próximo, ok? E vou fazer sempre a mesma coisa. Aqui atrás com ponto baixo, já faço as duas correntinhas. Aqui eu pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá bom? Duas correntinhas, dois pontos altos, fechados juntos, tendo no próximo espaço, tá? Aqui, ó, desculpa. Tá? Eu prendo aqui no próximo espaço com ponto baixo, duas correntinhas. E faço novamente aqui, ó. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Então, eu vou prender assim até chegar aqui no marcador, tá bom? Então, aqui eu prendi onde está aqui o meu marcador, tá? Faço duas correntinhas, dois pontos altos, fechados juntos, tá? Aqui eu vou tirar o meu marcador, que já tá me atrapalhando, ok? Aí eu vou vir aqui atrás e vou prender nesse último espaço aqui, onde está meu marcador, tá? Com um ponto baixo, volto fazendo duas correntinhas, aqui, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Então, aqui eu termino de emendar. Aqui eu posso tirar meu marcador. Agora, é só continuar fazendo, tá? Assim. Até o final, tá? Aqui duas correntinhas. Aí, eu conto 1, 2, aqui no terceiro, faço novamente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa parte até chegar aqui. Aqui eu posso cortar o meu fio. Então, eu gastei de linha 31 gramas, tá? Esse daqui eu já tinha usado um pouquinho, não é o novelo inteiro, tá? E sobrou esse pouquinho. Esse daqui eu usei o novelo inteiro e ainda sobrou esse pouco aqui, tá? Mais ou menos 15 gramas e meio para cada motivo, ok? Então, olha só. Vou mostrar para vocês aqui essa parte, tá? Então, por exemplo, aqui está emendado. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui você marca, tá? Aqui do outro lado, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo, você marca. Aí, você vai contar aqui, ó. Dessa parte que você marcou, daqui até aqui, 27. Aí, você vai marcar, tá? E aqui do outro lado, ó. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo, tá marcado. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo, tá marcado, tá? Então, eu tô mostrando assim, para vocês saberem que aqui vai ficar 7, tá? Dois pontos altos fechados juntos, ok? Você conta esse ponto, ok? Não conta o espaço, conta aqui, ó, que é mais fácil, tá bom? Porque senão aqui você pode se perder, porque aqui, ó, está emendado. Se você contar o espaço, aí vai dar errado. Então, você conta onde tem dois pontos altos fechados juntos, ok? Aí dá certinho, 7, 27 e 7, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.